Uma adolescente de 16 anos foi passear no shopping com a madrasta. Olha só o que aconteceu na volta da menina para casa. Natália Munhão. Conta, Natália. Esse fato aconteceu na Serra, Dudu, quando as duas, madrasta e enteada, estavam dentro do coletivo, elas perceberam que algo de errado estava acontecendo. Veja só, a menina de 16 anos, ela notou que estava sendo assediada porque ela disse que um homem estava olhando estranho para ela e tentando se aproximar demais, ficar muito pertinho. E aí ela sentiu que ele estava encostando nela de maneira indevida, ela estava extremamente desconfortável com a situação, e aí a madrasta percebeu e o que ela fez? Trocou a menina de lugar, de onde estava ali no ônibus, para esse cara não encostar mais nela. E ali aquela situação constrangedora permaneceu e o homem tentou descer no terminal de Carapina. Só que quando ele desceu lá, aí a confusão começou. A gente tem uma reportagem na casa agora que fala exatamente sobre como isso aconteceu e a nossa equipe ouviu a vítima de tudo isso e falou que tinha testemunhas, que o pessoal no ônibus percebeu tudo também. Roda a reportagem. O vídeo foi registrado por um passageiro que estava dentro do terminal de Carapina, na Serra. Momentos após o suspeito de assediar uma adolescente de 16 anos ser detido por seguranças do terminal, com a ajuda de pessoas que estavam no mesmo ônibus que o suspeito. A vítima contou que começou a observar o suspeito através de um vidro do ônibus, pelo reflexo, depois que ele começou a se aproximar muito da vítima. Ela contou que a todo momento ele olhava para baixo para ver se ela estava olhando para ele. Só que em determinado momento, essa aproximação ficou ainda mais estreita, a ponto dele começar a passar as partes íntimas no braço dela. A vítima disse que ficou com medo de reagir, pois não sabia qual seria a reação desse agressor. Com a autorização do pai e também da madrasta, a vítima contou em detalhes o que teria acontecido. Foi uma situação muito constrangedora. A gente pegou o ônibus para voltar para casa, indo para o terminal Carapina. Aí, quando chegou esse moço e começou a encostar em mim, e tipo assim, eu afastava e ele continuava. Eu sempre afastava, ele continuava. E quanto mais eu desencostava dele, ele encostava mais. Até que eu não estava aguentando, eu estava com vontade de chorar bastante. De acordo com a madrasta, após perceber o que estava acontecendo, chegou a trocar de lugar com a enteada e encarar o suspeito. Mas ele fingia que nada tinha acontecido e que a história não era com ele. Eu percebi quando ela pediu para trocar de lugar comigo. Aí eu levantei e disse, por quê? Ele mexeu com você? Aí ela sentou na janela, eu sentei no corredor. E aí eu perguntei para ela várias vezes, ele mexeu com você? E ele não esboçou nenhum tipo de reação. E eu falava e olhava na cara dele. Ele nem piscava, ele olhava para cima como se eu não estivesse falando nada. Mas tinha uma senhora na frente que, quando eu falei isso, ela olhou para mim, tipo como confirmação que ela tinha visto. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, olha, aí eu falei bem alto, se ele tiver mexido com você, eu vou chamar a polícia para ele. O assédio só terminou depois que o coletivo enfim chegou ao terminal de Carapina e o suspeito desceu rapidamente na intenção de fugir do local. Tinha um guarda no terminal lá, eu falei com ele, eu preciso de ajuda, onde que eu acho um policial? Aí ele falou assim, te assaltaram? Eu falei assim, não, mas falei correndo, e continuei correndo, só assediava minha enteada. Aí ele correu, entrou dentro do banheiro masculino, achando que eu não ia entrar, porque ele não viu eu falando com o guarda. Aí o guarda veio com mais dois rapazes, entrou no banheiro, um rapaz entrou lá, não viu ele, o outro foi e puxou ele pra fora. E segurou ele, e aí o guarda começou a falar. Umas pessoas acharam que esse moço estava agredindo um senhor já de idade, que não é um homem novo, já é um coroa. Aí chamaram o guarda municipal achando que era isso. Só quando a guarda municipal chegou, a gente explicou que era ele que tinha sediado ela. O suspeito é um senhor de meia idade que foi detido em flagrante e levado para o DPJ de Laranjeiras, na Serra. De acordo com a madrasta da jovem, o que chamou a atenção também nesse caso é o fato das pessoas terem percebido o que estava acontecendo dentro do coletivo e ficarem caladas e não ajudar.
O que eu tiro dessa história é o seguinte: a gente tem que se incomodar, a gente não pode deixar passar. Muitas coisas têm acontecido, é por isso que as pessoas vêm, vão na hora. Eu vi que todo mundo olhou na hora que eu levantei e troquei de lugar com ela, mas ninguém fez nada. A senhora que estava lá dentro do ônibus, eu perguntando, ela não falou nada. Mas quando a gente chegou no terminal e que a gente estava lá, ela saiu da fila do ônibus que ela estava e veio e falou assim: eu vi. Eu tenho praticamente certeza que não foi só com ela que ele já fez isso. E se eu não fizesse nada, amanhã ele faria com a filha de outro. Então a gente não pode deixar. Uma coisa dessa nunca aconteceu comigo, eu fiquei muito constrangida. Como isso nunca tinha acontecido comigo, eu pensei que ele ia fazer algo a mais. Com certeza eu concordo com ela, né? Essas coisas não podem acontecer com uma pessoa, ainda mais uma adolescente como eu.